Bom dia, meus irmãos, graça e muita paz. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em meu nome, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar ou se afogar nas profundezas do mar. Mateus 18, verso de número 6. É fato que todos nós já ouvimos alguma pregação sobre esse texto. É bom nós pontuarmos aqui nesta manhã quando é que isto aconteceu. Quando foi que Jesus disse esta frase tão impactante? Primeiro foi quando os discípulos o abordaram, porque eles queriam saber quem era o maior no reino dos céus. Então Jesus tomou uma criança, colocou ali no meio deles. No verso de número 2 nós encontramos essa descrição. E você já parou para pensar por que é que Jesus fez isso? Porque ele pegou uma criança e colocou ali para poder responder à pergunta dos discípulos. Porque uma criança, ela é um exemplo de simplicidade e de humildade. É simples assim. Jesus expõe de forma objetiva como é que o homem deve agir como seguidor dele. Por isso, nesta manhã, eu quero levar você ao texto de Romanos 14, capítulos 13 ao 18, de forma bem rápida, para dizer a você que o apóstolo Paulo, ele explica aos romanos 3 formas de como Jesus desejava que este princípio, ou seja, o princípio da humildade, o princípio do testemunho ao segui-lo, fosse praticado. Primeiro, se você levar a sua Bíblia até Romanos, capítulo de número 14, você vai ver que nos versos 14 e 15, a orientação é que nós não devemos julgar. O julgar ali traz a ideia de criticar as pessoas ao nosso redor. Por que não devemos fazer isso? Porque cada pessoa tem um jeito de expressar a sua fé. Cada pessoa concebe a fé e a sua forma de servir a Deus de um jeito diferente. Ninguém é igual. Cada seguidor de Cristo precisa ter propósito bem definido no seu coração. E a ideia de Paulo qual é? Não coloque tropeço ao seu irmão. Não coloque nada que possa impedi-lo de seguir a Cristo com liberdade. E como é que nós podemos fazer isso? Tomando cuidado na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, na nossa forma de viver, com os nossos costumes, porque às vezes aquilo que faz bem para você não faz bem para mim. Pode ser que você tire de letra algumas situações que eu vou me enroscar com ela, não é verdade? A segunda razão, a segunda forma que Jesus espera que nós possamos agir está nos versos 15 ao 16. Paulo diz que nós devemos ter elevada estima acerca do amor fraternal, ou seja, deveremos praticar com muita assiduidade e também com acuidade o amor fraternal. Como é que nós podemos fazer isso? Paulo diz que se o nosso comportamento ele fere a consciência do nosso semelhante, então a gente precisa mudar. Geralmente nós decoramos João 3,16. É raro uma pessoa que não saiba o que está escrito lá, não é? Mas 1 João 3,16 não são todas as pessoas que conhecem. Mesmo autor, engraçado, mesmo número de capítulo, mesmo número de versículo, mas nós decoramos João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira e por aí vai aquilo que nós decoramos. Mas 1 João 3,16 diz que nós devemos nos gastar
pelos nossos semelhantes. A ideia qual é? Assim como Cristo entregou a sua vida por nós, João diz que nós devemos entregar a nossa vida pelos nossos irmãos, não literalmente indo à cruz ou morrendo pelo irmão, mas a ideia ali, a palavra aponta para gastar-se, esforçar-se para que os nossos irmãos tenham uma vida tranquila e de paz. Ou seja, não facilitar para que nós sejamos alvos de crítica pelo nosso proceder. Aí entra em cena aquela palavra que geralmente nós copiamos das pessoas comuns do mundo. A vida é minha e eu faço dela o que eu quero. Essa frase não pode mais existir na nossa vida depois que nós nos encontramos com Cristo. A vida é de Deus e Ele deu ela para você. E você não pode, de maneira nenhuma, dizer a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Não, você é sal da terra e luz do mundo. E outras pessoas dizem também, olha, se você quer ficar observando a minha vida, pague as minhas contas. Também está errado esse tipo de colocação. Porque Jesus nos colocou como sal da terra e luz do mundo, o que implica que todas as pessoas ao nosso redor vão nos observar. Eles vão observar como a gente lida com a perseguição, como a gente lida com a revolta, como a gente lida com as dificuldades da vida. Então, tire do seu vocabulário, como eu tenho que tirar do meu também, essa ideia de que a vida é minha, faço o que eu quero. Não, você é sal da terra e luz do mundo. E Paulo explicando aqui aos romanos, né? Como é que nós devemos agir diante da sociedade que nos cerca, ele diz que nós precisamos ter em elevada estima o amor fraternal. Fazer o possível para que os nossos irmãos não se enrosquem e não tropecem exatamente porque ninguém tem o mesmo nível de fé, né? Como eu disse agora há pouco, aquilo que para você é muito comum pode ser que para mim não seja, e o que é muito comum para mim pode ser que para você não seja. Pode ser que uma palavra, uma atitude ou algo que eu faça, por exemplo, desestimule você a caminhar com Cristo, e aí é um caso de pedra de tropeço na vida do nosso irmão. Em último lugar, o reino dos céus que nós desejamos, Paulo explica ali que é maior do que tudo. O reino do céu que nós estamos perseguindo para chegar lá é maior do que qualquer outra coisa. E diz que o reino dos céus é pautado por coisas excelentes, não por coisas transitórias e passageiras, né? Se nós atentarmos sempre para a edificação do nosso próximo, nós agradamos a Deus e temos a aprovação dos homens. É o que aconteceu com a chamada igreja primitiva, que nós tanto citamos, né, nas mensagens que a gente prega e ensina por aí. Eu quero concluir a palavra desta manhã dizendo o seguinte: o que é bom para mim pode não ser para você, ou vice-versa. O que é bom para você pode não ser bom para mim. Então a gente deve viver a nossa vida em função de edificar o nosso próximo. Esse é o segundo grande mandamento. Quando lhe perguntaram a Jesus, né, qual era o grande mandamento, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é semelhante, amar ao próximo como a si mesmo, lá em Mateus 22, 39. Se formos ou se somos egoístas e pensamos apenas em nosso prazer, cometemos pecado. Se criticamos e julgamos os outros fracos porque não pensam como nós, cometemos injustiça, e olha, os injustos não entram no reino dos céus. Eu considero 1 Coríntios 6:9 um texto muito inspirativo, explicativo, mas também muito perigoso. A lista dos que não entram no céu é encabeçada pelos injustos, lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, quando Paulo diz: olha, não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino dos céus? Depois vem os comportamentos que nós estamos acostumados a ver aí, né? Bebedices, homossexualismo e tantas outras coisas ruins que Paulo diz lá também que não entra no céu. Porém, o que comete injustiça encabeça a lista.
Deus abençoe a sua vida. Faça de você um farol para iluminar a vida daquelas pessoas que estão ainda engatinhando na fé. Você é responsável pelas pessoas que estão ao seu redor. Você já atingiu um bom nível na presença de Deus? Louvado seja Deus por isso. Agora, faça com que esse bom nível edifique tanto você como as pessoas que estão ao seu redor. Tenha um bom dia. Deus abençoe. Até amanhã.